Porque os óleos essenciais, eles são extremamente concentrados. E são moléculas, que a gente já falou sobre isso, tem muitas substâncias dentro de uma única gota. Chega, depende de cada óleo essencial, varia de 40 a 400 princípios ativos numa única gota. Isso significa que esses princípios ativos dão comandos para o nosso corpo. Então você imagina, quando a gente toma um medicamento, por exemplo, uma dipirona, ela tem um comando que ela manda para o nosso corpo de baixar a temperatura e de fazer analgesia cerebral, geralmente por desligamento, né, de neurônio, mas de fazer analgesia porque ela desliga, bloqueia o sentido da dor. Um único princípio ativo já tem pelo menos duas funções básicas, né, o antitérmico e a questão da dor. Quando a gente tem de 40 a 400 princípios ativos, cada micromolécula ali, cada pedacinho daquela molécula, dando um comando para o seu corpo, e aí você mistura uns 5 óleos, igual ela fez, toma umas 50 gotas de uma vez, tudo isso mandando comandos, 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 o que que o nosso sistema faz? Receber uma gota, uma quantidade proporcionada, ele vai atender aquela demanda. Então, se você está dando um comando para o corpo, por exemplo, teve uma picada de inseto, tem ali uma pequena concentração de veneno. É uma toxina dentro do seu organismo, o seu corpo vai mandar células de defesa que vai gerar aquela reação de coceira, de tira daqui, né, de sai daqui essa questão. E aí, quando você põe uma gota de lavanda diluída, tal, para atender essa picadura, essa gota de lavanda vai ajudar a tirar, a remover a toxina e a mover as células do nosso corpo de uma maneira de como a gente consegue lidar com isso. Vamos lá, eu tenho esse elemento que vai conseguir neutralizar esse veneno aqui, eu tenho esse outro elemento, e as coisas vão se combinando e consegue fazer a sua função. Agora, quando eu tenho um monte de óleos essenciais diferentes, cada um com uma função, ou com muitas funções, porque a própria lavanda ela tem 1 trilhão de funções diferentes, se eu tenho lá um monte de moléculas mandando cada coisa ao corpo fazer de um jeito, fazer de uma forma, o corpo fica meio doido. Você imagina você tendo uns 50 chefes na sua cabeça. Cada um te manda fazer uma coisa. Você não sabe o que fazer no final. É isso que acontece com o nosso corpo. Ele não sabe, as células não sabem o que fazer. Se manda célula de defesa, se não manda, se desliga neurônio, se não desliga. O que eu faço ali afinal? Eu aumento a circulação sanguínea? O que eu faço? Então, tem essa primeira questão. Tem a segunda, que é uma intoxicação por excesso de elementos bioquímicos, mesmo que seja na região cutânea. E depois tem a terceira, que é o que você estava falando do fígado. Por que eu estou pondo em terceiro? Porque o fígado ele tem uma resistência, digamos assim, que ele demora um pouco mais para poder dar. Na verdade, o fígado ele é silencioso. Ele vai aguentando, aguentando, aguentando. Quando ele não aguenta mais que ele vai gritar. E aí, até chegar nesse ponto, você já acabou com mais um monte de outras coisas. Quando seu fígado gritar de verdade, é que quase não tem mais conserto. E aí, por isso que entram várias questões envolvidas nesse processo.